É com alegria que nós recebemos a Esther Fregosi, tarefeira da nossa casa e hoje presidente da Federação Espírita Catarinense, que vai nos falar sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que Jesus a envolva. Queridos amigos, que possamos nos encontrar em paz. Estamos muito agradecidos à direção da casa pela proposição de apresentarmos àqueles que ainda não conhecem esta obra, que é uma obra singular. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É um livrinho relativamente pequeno, mas grandioso no seu conteúdo. É uma obra mediúnica, de autoria espiritual do espírito Humberto de Campos, trazido a lume pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. É uma obra singular por várias razões. A primeira talvez seja o conteúdo, a proposta que o Espírito fez a Francisco Cândido Xavier, de revelar a todos nós, na época da sua primeira publicação, 1938, as origens e o destino espiritual do Brasil. Humberto de Campos, quando encarnado, já era reconhecido pelas suas peculiares características literárias e deixa transparecer de forma muito contundente a sua grandiosa capacidade de falar de assuntos graves, de assuntos que são, em realidade, conhecidos de todos nós, porque trata-se da história do Brasil, mas com aquela veia poética que só ele é capaz de fazer. Então, é uma obra que merece ser lida, e mais do que lida, ela merece ser analisada em minúcias, porque ela tem, como dissemos, características muito singulares e muito importantes. Além de revelar a todos nós encarnados as dimensões do que acontecia nos bastidores do mundo espiritual, nas diferentes etapas da história do mundo e do Brasil em que a obra se baseia, é uma referência extremamente importante para todos nós que nos acreditamos seres imortais, que acreditamos no processo evolutivo e que sabemos que essa evolução, não obstante dependa do nosso livre-arbítrio, ela também é solidária, porque ela se faz também de forma coletiva. É uma obra singular também, porque ele revela um projeto divino de Jesus em relação ao Brasil. Não que isto seja algum tipo de privilégio, o fato de ser revelada a missão espiritual do Brasil não significa que outras nações não tenham também as suas missões. Esta é uma missão que foi revelada pelos espíritos que têm vínculo emocional com a história desta pátria. E trata-se da revelação de um projeto. E como sabemos, todo projeto, para que alcance os seus objetivos, para que alcance as suas metas, ele precisa ser executado. E o mais importante disso, a execução do projeto divino, idealizado por Jesus e os seus colaboradores, ele está sendo revelado a todos nós, que estamos sendo chamados à sua execução. Então, é uma obra lindíssima, sob todos os aspectos. Muitas vezes nós ouvimos falar deste livro
como se fosse uma obra de interesse exclusivo do movimento espírita, dos dirigentes espíritas. Isso é um equívoco muito grande, porque qualquer pessoa que tenha a mínima noção da história vai encontrar neste volume largos horizontes que vão explicar muitas das minúcias daquilo que aconteceu e que a história registra e que nos bastidores tem a sua explicação. A obra, na sua proposição poética, numa narrativa onde Humberto de Campos idealiza um encontro, uma reunião de Jesus com Eliú e outros espíritos de alta estirpe, para avaliar as condições em que o mundo se encontrava, isso lá por volta do século XIII. E nesse momento em que juntos avaliam as situações não muito diferentes que os diferentes países dos diferentes continentes se encontravam à época, quando a violência imperava, quando a fé, agora manchada de sangue pela Inquisição, fraquejava, se enfraquecia, quando surgiam filosofias e pensamentos que negavam Deus, nesse momento, eis que surge na mente do nosso governador do planeta, Jesus, a ideia de transplantar a árvore do Evangelho, que inicialmente fora plantada lá no Oriente, a época em que ele mesmo aqui esteve para poder trazer a sua belíssima lição de amor, transplantar esta árvore para a terra ainda desconhecida naquele momento, que hoje conhecemos como Brasil. Então, se a nossa leitura for muito mais com o coração do que com a razão, nós vamos nos emocionar muitas vezes pela ampla participação do mundo espiritual em benefício de todos nós, os seres humanos. E se vamos fazer a leitura mais pelo tino da razão, fazendo correlações com os fatos históricos que nós aqui e agora conhecemos, nós vamos encontrar ali muitas semelhanças e muitas respostas para as questões que ficaram dúbias nos registros que nós, os homens, fizemos da história do Brasil. Pois bem, no prefácio, o prefácio desta obra, nós referíamos que a autoria espiritual é Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier. Mas Humberto de Campos teve uma assessoria muito especial do Espírito Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier. E Emmanuel faz o prefácio da obra. E no prefácio ele já indica ao leitor o que se pretende. Ele diz que essas páginas modestas têm por único objetivo provar a excelência da missão evangélica no Brasil. Só isso. É pouca coisa, né? Imagine, 1938 foi a data em que a FEB publicou esta obra, que ainda hoje recebe muitas críticas. Mas, como dissemos, se nós lermos esta obra, este livro, no intuito de identificar nele os princípios espíritas que norteiam a nossa fé, quais sejam a imortalidade da alma, a evolução incessante através do processo reencarnatório, a comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, através do fenômeno chamado mediunidade, e tantos outros princípios, nós vamos encontrar todos eles ali, não apenas registrados. Eles estão ali comprovando
de forma específica, pelos fatos históricos, o que o Espiritismo nos convida a pensar. A nossa realidade transcendente, a enxergarmos a vida para além do horizonte da matéria, a nos percebermos como seres interexistentes, em relação permanente com o mundo espiritual, encarnados e desencarnados, trabalhando unidos pelo progresso coletivo. Pois bem, o nosso companheiro Emmanuel, nesse prefácio, ele nos chama a atenção, portanto, de que a obra tem por objetivo tornar público, tornar conhecido que o Brasil tem uma missão espiritual. E quando nós extraímos pequenos trechos, porque a obra, não obstante o volume pequeno, ela tem muitas informações, desde o século XIII até o século XVIII, daqueles fatos históricos encadeados, e que nós vamos apenas subtrair alguns que nos chamam mais atenção, para poder destacar aquilo que mais bonito e mais importante esta obra tem. Então, no relato de Humberto, ele diz que Jesus, diante da assembleia ali reunida de espíritos, como dissemos bem antes do descobrimento do Brasil, lá no mundo espiritual, vislumbrando a possibilidade do Evangelho de Jesus retornar e agora encontrar um solo fértil para que seja não apenas reconhecido, mas também praticado, vivenciado, ele registra poeticamente esta fala, atribuída ao Mestre Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu Evangelho. No seu solo dadivoso, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E aí ele vai fazer uma referência específica ao espírito Eliu, que é, nesse momento, o seu principal assessor, e ele vai dizer: aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da Cruz do Sul, ficará localizado o coração do mundo. Lembramos que estas falas, elas antecedem a descoberta do território que hoje nós conhecemos como Brasil. Esta imagem poética de Humberto de Campos nos dá a entender a grandeza do amor de Jesus pela humanidade, a sua sublime misericórdia, nos dando uma nova oportunidade de vermos as suas bem-aventuranças sendo conhecidas e vivenciadas em um outro local que não aquele onde inicialmente surgiram. Na história do Brasil, que é aqui repetida nesta obra, nós vamos reconhecer informações que justificam algumas e que explicam outras, as versões que nós conhecemos aqui na história do Brasil. Então, diz Humberto de Campos: todas as realizações, aquelas que são registradas na história do Brasil, todos os seus feitos tiveram as suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, depois vamos ver qual é o papel de Ismael especificamente nesse contexto, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. Nesse momento em que a história do Brasil ela é agora transcrita sob este prisma daquilo que antecedeu as ações que os livros registram, de quais os personagens que aqui no plano físico nós reconhecemos com nome e sobrenome, mas que antes estavam no mundo espiritual, já travestidos desta personalidade que viria a ser a sua próxima reencarnação, idealizando juntamente com Jesus todo esse plano, todo esse projeto a ser executado neste novo espaço
nesta nova terra que ainda seria descoberta. Então, a obra vai destacar em alguns aspectos a origem espiritual do Brasil. E é importante que lembremos que, ao longo da história, incontáveis personalidades da área da ciência percorreram as nossas terras e identificaram neste território mananciais inesgotáveis, bens ainda desconhecidos, tanto na geologia quanto na área da fauna e da flora. Não há dúvida nenhuma da grandiosidade do patrimônio material que o Brasil é detentor. A água é um deles, né? Mas nós temos um patrimônio inestimável do ponto de vista material. E nesse momento, quando Humberto de Campos vai então fazer o desenrolar da história do Brasil, ele relembra que, para além desses tesouros, muitos ainda não descobertos, que se encontram aqui sob o nosso solo, para além da importância desse celeiro material, como inclusive um dos pesquisadores alemão chegou a conceituar, o Brasil é o celeiro do mundo, né, dizendo que o nosso potencial, desse ponto de vista do alimento, da produção do alimento, não só pelo espaço geográfico, né, nós somos um país continental, mas pela riqueza específica do nosso solo. Mas aí, então, Humberto de Campos faz um contraponto. Sim, somos muito ricos do ponto de vista material. Temos um patrimônio inestimável dentro desta área geográfica que tem o formato do coração. Mas, diz Emmanuel, o Brasil é o celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Desculpem, está errada ali a palavra. É claridades, não é caridades. Aquele corretor lá que nem sempre corrige quando a gente precisa, né? Então, o Brasil é o celeiro das claridades espirituais do orbe inteiro. Esta é a perspectiva do mundo espiritual. Era sob este ângulo que esta assembleia que se reuniu no mundo espiritual, no século XIII, vislumbrava para esta região, a partir da transposição do Evangelho de Jesus para as nossas terras. Muito bem, essa perspectiva, e aí nós vamos ver como é importante quando nós conseguimos identificar na nossa leitura, na nossa literatura, os princípios fundamentais da doutrina espírita. Quando Humberto de Campos diz que o gigante da América, né, o Brasil, nos seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com recursos e possibilidades infinitas, solo, fauna, flora, e aqui não está nem considerando a água, é sob a ótica espiritual a terra da esperança, onde luta, sonha e trabalha um povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. E aqui ele faz alusão, né, ao poeta Olavo Bilac, que ele também faz referência às 3 raças tristes num dos seus poemas. Pois bem, mas dentro desse contexto, lembremos o Brasil no século XIII, onde apenas os indígenas habitavam a América Latina, inclusive, né, o nosso território. E no mundo espiritual, aquela assembleia de espíritos nobres, idealizando um projeto divino, né, para que o Evangelho de Jesus reflorescesse e frutificasse, agora em outros solos. Dentro dessa perspectiva do processo reencarnatório, da evolução sucessiva dos espíritos, de que forma que aquela assembleia analisou o contexto histórico, a época?
naqueles séculos, século 13, 14, 15, evidentemente que predominava ainda, se ainda predomina, imaginemos naquela época, os sentimentos mais rudes nos corações humanos. E eles estavam idealizando um local para transplantar essa árvore do Evangelho, onde houvessem características nobres nos corações, capazes de permitir que o Evangelho fosse finalmente compreendido, assimilado ou aceito, né, e vivenciado. Então, quando se reparam e quando percebem que, ao fazer a avaliação das condições em que a humanidade se encontrava naquele exato momento, no momento histórico, tirando os silvícolas, os indígenas, que, não obstante a sua rudimentar cultura, eles estavam dentro daquele conceito de pureza de coração, no sentido de que não estavam contaminados como as demais culturas já estavam, inclusive matando em nome dele próprio, de Jesus, né? A exceção, então, dessas criaturas, as demais todas tinham compromissos, tínhamos, né, dívidas a resgatar. Então, qual seria o caminho para que essas três raças tristes pudessem sedimentar nesse novo território que seria descoberto as condições, ou as melhores condições, as condições mais apropriadas para que o projeto divino se concluísse ou alcançasse êxito? Então, ali, Humberto de Campos, de forma muito poética, mais uma vez, ele vai enumerar os diferentes compromissos, os diferentes equívocos que os homens na Europa, na África, estavam cometendo, especialmente influenciados pela questão da materialidade, estando muito mais próximos do ter do que do ser, como era natural naquele período. E aí, então, ele faz um desenho do projeto que aconteceria, e dividindo essas três raças tristes em três culturas diferentes. Seriam estes aqueles que iriam povoar essa nova terra, que seria descoberta, e a partir deles, então, é que seria projetado a possibilidade da árvore do Evangelho, né, ser transplantada. Tínhamos ali os europeus, muitos deles envolvidos naqueles crimes atrozes relacionados à Inquisição, alguns deles, de fato, comprometidos no sentido de serem os executores, né, os agentes daquelas matanças, mas muitos ainda na condição de vítimas. Alguns acusados injustamente. E lembremos que nós lemos nos livros da história que, na época da colonização, eram trazidos para o Brasil, da Europa, esses chamados de degregados, né? Que eram pessoas que tinham sido condenados pela justiça, nem sempre de forma correta, mas que estavam realmente na condição de apenados, e eles então eram trazidos para o Brasil. Esse é um cenário. O segundo cenário é o cenário dos índios, aqueles que já estavam habitando esse território. E o terceiro, que chega depois, os escravos, né? Os negros que eram trazidos da África para o nosso país. Então, diz Humberto de Campos, nesta idealização da sociedade perfeita, na base da sociedade perfeita para esse projeto, o que se vislumbra nessas características desses três grupos? E aí, então, ele vai dizer, nos europeus, os degregados, esses que eram trazidos de forma involuntária, né, ou eram obrigados a vir para o Brasil, se identifica a bem-aventurança que diz que aqueles que têm sede de fome de justiça serão satisfeitos, segundo Mateus. No segundo grupo, que é o dos índios, bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. E o último, o dos escravos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Dentro das características, e aí a gente pode até ver um perfil psicológico, né, daqueles que iriam formar esta massa de base para a sociedade futura, se verifica ali a necessidade da identificação dessas pessoas com o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, como forma de equilibrar aquelas ações negativas cometidas no ontem, e através de um processo de lágrimas, sim, de sacrifício, sim, de dor, reparando esses equívocos, então se tornarão aptos a este novo despertar, né, esta nova etapa da existência. Quando nós nos deparamos com o detalhamento que a obra faz, dos espíritos que foram chamados a esse conclave, a essa reunião, a essa assembleia, e cada um assumiu o seu papel dentro do projeto, e foram reencarnando para dar cumprimento ao seu papel, uma figura que se destaca é o Infante de Sagres, que não é ninguém mais, nem ninguém menos que o próprio Eliú. Jesus pede ao seu principal auxiliar naquele momento, que reencarne na condição de filho de Dom João I, como o Infante de Sagres, exatamente para estimular, para consolidar, dentro, principalmente da Península Ibérica, aquela ideia de expedições, né, de descobrimento de novas terras. Era importante que aqueles primeiros ensaios, que aquelas primeiras tentativas de navegação a mais longa distância, elas fossem aprimoradas e chegassem a êxito, para que aquela terra que ainda era desconhecida, sequer era cobiçada ainda, né? Nem pela coroa espanhola, nem pela portuguesa, porque eles estavam muito mais focados nas Índias, né? Pudesse chegar a ser descoberta. E Eliú, no papel aí de Infante de Sagres, fez esse trabalho com maestria. Ele deixou mapas onde aparece, né, vizinha África, um novo continente, uma nova ilha, né, naquela época, era assim considerado, já dando a entender, um pouco antes de morrer, 1448, de que existia um território a ser descoberto e a ser, evidentemente, conquistado pela coroa portuguesa, que ainda não era de conhecimento dos demais navegadores à época, né, que integravam a Europa. Ele foi, então, um elemento essencial nesse primeiro momento em que, se não houvesse esse interesse, evidentemente que era material, da parte dos reis, né, daqueles que comandavam a Europa naquela época, de buscarem bens materiais em terras longínquas, se não houvessem investido na navegação, nos cartógrafos, nessas expedições que foram realizadas, eles não teriam conseguido chegar, pelo menos não em tempo mais curto, a descobrir a América como acabou acontecendo. Mas o interessante é que Humberto de Campos diz que o Infante de Sagres, ele não foi importante somente naquele processo em que ele reencarnou e vestiu esta personalidade de expedicionário. Quando ele desencarna, em 1460, ele, no mundo espiritual, continua o seu trabalho. Como? Buscando influenciar, buscando sensibilizar, através da veia mediúnica, todos aqueles que estavam interessados nessa questão da navegação. E, incansavelmente, a cada um que encontrava, seja de Portugal, seja da Espanha, até da Holanda, ele ia lá e mentalmente sugeria e orientava, buscando aprimorar cada vez mais as cartas de navegação, as próprias naves, né, onde eles faziam as expedições, para que o seu objetivo fosse atingido.
Imagine o trabalho hercúleo que foi realizado, porque ele desencarna em 1460, e nós sabemos que a América só é descoberta em 1500. Portanto, 40 anos de trabalho ininterrupto, através da mediunidade, mostrando que, quando há um projeto maior, que mobiliza as nossas vidas, esse projeto ele não fica estagnado no mero espaço de tempo entre o nascer e o morrer do ponto de vista físico. Esses são projetos transcendentes. Quando nós deixamos o corpo físico, continuamos com esses projetos no mundo espiritual e continuamos trabalhando neles. E vamos encontrar os nossos aliados, aqueles que querem colaborar conosco, e vamos colaborar com projetos com os quais nos afinizamos. E é assim que se faz esse processo de evolução, tanto aqui no plano físico quanto no plano terreno. Então, o Infante de Sagres teve um papel de muito destaque. Enquanto encarnado aqui, no curto período em que ele esteve aqui na Terra, Elio, e após o seu desenlace físico, após deixar o corpo físico, como espírito, ainda inspirando e influenciando todos aqueles que puderam contribuir no que hoje nós reconhecemos na história, os principais cartógrafos e expedicionários que a história registra. Mas, além de Sagres, mais duas personalidades merecem destaque. Vasco da Gama foi um daqueles que Elio, Infante de Sagres, escolheu como amigo do ponto de vista espiritual. E ele foi muito influenciado pelo Infante de Sagres em todas as ações que ele desenvolveu. A outra personalidade, essa aí com mais êxito, foi Pedro Álvares de Cabral. A cena em que eu não vou agora aqui antecipar, né? Como é que se diz? Dá o spoiler, né? Que o pessoal fala, né? Não vou fazer isso para quem não leu. Mas no momento em que ele relata de que forma Cabral descobriu o Brasil, é algo assim excepcional, porque a gente nunca imaginou, quando leu o livro da história, que esse investimento humano, do ponto de vista de espíritos, aconteceu ao longo dessa jornada longa e tão dolorosa que essa equipe, né, a equipe de Cabral, abraçou por conta própria, que sabemos que isso foi um trabalho em que eles escolheram fazer. Né? E foi realmente muito doloroso tudo que eles precisaram fazer para finalmente conseguir alcançar o descobrimento que eles tanto queriam. Mas a ação do mundo espiritual, Cabral sonhava com aquilo que ele viu quando finalmente se aproximou da nossa costa. Ele tinha sonhos premonitórios. Através da mediunidade, o Infante de Sagres, Elio, orientava, não só ele, toda a tripulação, porque muitas vezes eles estavam desesperados, querendo desistir, não sabiam se iam chegar a algum lugar ou se iriam acabar morrendo, né, no meio do oceano. E a ação espiritual naquele momento, através da mediunidade involuntária, isso é importante que se diga, para mostrar que se os espíritos conseguem nos ajudar, quando nós não queremos, quando nós não sabemos, imaginemos o que eles podem fazer por nós, quando nós aceitamos a sua ajuda e quando nós colaboramos, né, com o projeto que estamos sendo chamados a construir. Então, Pedro Álvares Cabral, para mim, é uma figura completamente diferente agora, que eu sei o que de fato aconteceu para ele como ser humano, como espírito reencarnado, que evidentemente reencarnou com essa missão e que conseguiu cumprir com sucesso. Aí chega um momento em que, após o descobrimento do Brasil, né, em que Ismael é nomeado, Ismael é outro dos espíritos que compõem essa reunião, né, de Jesus no mundo espiritual, e que Jesus escolhe para ser o coordenador, o governador, como queiramos chamar, né, com uma terminologia atual do nosso Brasil. Então diz Jesus a Ismael: Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Vejam que Jesus fala dos patrimônios imortais. Ele não está falando dos nossos patrimônios materiais.
Ele está falando daquilo que é efetivamente o nosso maior tesouro, né? Que é todo esse investimento que foi feito no mundo espiritual em favor de todos nós. E aí então ele diz que no momento em que Jesus outorga a ele a possibilidade de ser o zelador deste novo país que estava nascendo, ele recebe um lábaro e nessa bandeira, né, que ele recebe de Jesus, de repente há uma insígnia que se registra em letras azuis com o lema imortal que hoje nós já conhecemos: Deus, Cristo e caridade. Hoje esse é o lema da Federação Espírita Brasileira e do movimento espírita nacional como um todo. Mas naquela época Ismael recebeu essa incumbência de Jesus. E ele é o zelador, né, espiritual de todos nós. Ele que zela para que esta missão do Brasil de ser efetivamente o grande país evangelizador por essência, ela se cumpra. E é importante que lembremos que o nosso país, o último censo pelo menos apontou, mais de 90% da população se diz cristã. Várias denominações no meio disso, inclusive a espírita, né? Nós somos ainda uma fração muito pequena, mas nós somos 90% da população, nós somos cristãos. Somos o maior país cristão do mundo. Os católicos já foram, o nosso país já foi o maior país católico, agora parece que já está, mas cristãos nós continuamos sendo. É um número impressionante para um país continental como o nosso. Seguindo com as reflexões que Humberto de Campos nos traz na obra, nós vamos ver que nesse período de 1500, do momento da descoberta do Brasil, a 1800, Portugal, aquela coroa, aquele país pequenininho, lá da Europa, conseguiu manter o território, como hoje nós o conhecemos, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sendo que a Espanha, que colonizou toda a América Latina, exceção do Brasil, a Holanda, que também andou colonizando alguns espaços, a Espanha não conseguiu manter a sua hegemonia e foi perdendo paulatinamente o seu status em mais de 20 diferentes colônias. Surgiram bem antes do Tratado de Tordesilhas. Mas o Brasil sempre teve esse formato. O Brasil sempre teve esse espaço geográfico, idas e vindas ali breves, mas muito antes do Tratado de Tordesilhas, esse espaço já estava preservado. E aí a gente imagina assim, um país com mais de 8.000 quilômetros de costas, sem a estrutura bélica, né, de guerra, que pudesse garantir. Algumas invasões aconteceram, nós sabemos, ao longo da história, né? Mas não foram adiante. Como explicar isso? E países pequenininhos aqui embaixo, como Uruguai e Argentina, que foram várias vezes invadidos e sucumbidos, né, pela Espanha, incontáveis vezes. Porque passavam por todo o nosso território e iam lá para baixo, onde é mais frio, cá entre nós, né? Nós aqui temos os trópicos, né? Lá é bem mais frio, é mais inóspito. Qual seria a explicação para isso? No livro diz qual é a explicação para isso. Mas então, dentro de toda essa história, nós temos muitos personagens que nós hoje identificamos na nossa história e que quando fazemos a correlação, não apenas com esta obra, mas com várias outras obras espíritas, nós identificamos essas personagens que reencarnaram aqui no Brasil como espíritos comprometidos com o projeto de Jesus. Que encarnaram e reencarnaram várias vezes, utilizando de diferentes personalidades, como é o caso de Emmanuel, por exemplo, né? Que foi o padre Manuel da Nóbrega, mais tarde foi um outro padre. Hoje dizem já está reencarnado, né, novamente aqui no Brasil, dando sequência ao seu projeto de colaborar com Jesus. Esses nomes todos, que são alguns dos muitos que constam no livro, estão lá registrados na nossa história, tiveram o seu papel de destaque dentro da história que nós conhecemos,
E a obra nos destaca o antes e o depois desses mesmos espíritos, aí sob a égide de Eliú, né? E de Ismael, que é o nosso coordenador. Pois bem, diz enfaticamente Humberto de Campos, no final de um dos seus capítulos: brasileiros, consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Particularmente, eu fico muito triste quando eu vejo como somos frágeis, como somos suscetíveis à mídia, a algumas expressões menos otimistas em relação a este país. Quando nós fazemos uma leitura tão simplista e tão pobre de uma nação que tem este patrimônio espiritual que os Espíritos revelaram. Mesmo que não queiramos reconhecer como verdadeiras, estas informações que os Espíritos trazem através de Chico Xavier, se fizermos uma análise pessoal, nós vamos ver que nós somos um país singular. Não só pelo formato gigantesco de continente, não só pela peculiaridade de sermos o único país na América Latina que fala português, não só pelas riquezas todas que foram já sinalizadas no passado e que ainda hoje estão sendo reconhecidas, mas principalmente pelo valor dos brasileiros. Estamos, evidentemente, numa fase difícil, onde a polarização está nos dividindo, onde, infelizmente, posicionamentos políticos nos colocam de lados contrários às pessoas que muitas vezes amamos. Isso é um contrassenso absurdo. Primeiro, porque o destino do Brasil, ele já foi desenhado. Ele vai acontecer através de nós, né, com a nossa ajuda ou sem a nossa ajuda. O importante é verificar que nós, neste exato momento, nesta oportunidade reencarnatória, fomos trazidos para esta terra. Com qual finalidade? Por que não nascemos no Congo? Eu me faço essa pergunta porque eu não nasci no Brasil. Aí eu me pergunto, por que, afinal de contas, se eu pudesse voltar e dizer assim, cegonha, volta, né? Sobe mais um pouquinho e me deixa no Brasil, eu diria. Mas isso não tem importância. Porque para o espírito universal, as fronteiras não existem. Mas quando você vê um território com uma população do tamanho da nossa, que é uma população tão bem misturada, né? É uma mistura tão perfeita, onde qualquer cultura aqui chega e se adapta com a maior facilidade. Os que são inimigos lá no Oriente, no Ocidente, quando chegam no Brasil, eles se tornam amigos. Que milagre é esse? Por que aqui não há qualquer guerra, qualquer briga nesse sentido, havendo tantas culturas diferentes dentro do próprio país? É o único país no mundo em que os estrangeiros se consideram mais brasileiros que o próprio brasileiro. Isso tem uma pesquisa mostrando isso. Naturalmente, esse amor por esse país. Por que será? É por causa do nosso destino espiritual, gente. As questões materiais são importantes, sim, são da nossa responsabilidade, não há dúvida nenhuma. Mas elas não podem ser colocadas acima do que é mais importante. O nosso perfil, humildade, solidariedade e fraternidade. Nesse momento, então, crítico que vivemos, é importante que lembremos o destino espiritual do Brasil. E esse destino ele não vai acontecer por decreto, não é só porque Jesus definiu que assim seria. Ele vai acontecer porque cada um de nós que aqui reencarnou com esse compromisso de fazer a sua parte dentro desse contexto. Mas qual parte? A parte de vivermos o amor. A parte de não nos deixarmos levar
pelas sombras do passado. Não repetir os equívocos do ontem. Divaldo Franco recentemente teve a oportunidade de dizer que, agora eu esqueci o nome do espírito, disse a ele que, não sei se foi Leão Tolstói, agora não lembro bem, disse a ele que mais de 2 milhões de espíritos franceses pediram para reencarnar no Brasil, quando souberam que o espiritismo aqui encontraria espaço, e lá na França, na sua época, na Europa, né, na sua época não teve, como até hoje não tem quase espaço. Nós estamos diante de uma oportunidade ímpar. E aí nós vamos ver que o investimento do mundo espiritual, nesse sentido, ele não é pouco. Bezerra de Menezes é um daqueles que estava naquela reunião, e que também reencarnou com o seu papel. Ele foi médico, ele foi deputado, ele foi tantas coisas, né? Enquanto esteve aqui no mundo físico. Ele foi uma referência. Até hoje nós relembramos os seus feitos enquanto encarnado. Infelizmente nem tantos quanto agora no mundo espiritual. Mas ele foi um homem que ele mudou a sociedade à sua época. Porque ele vivenciava os princípios que ele defendia. E defendeu de público. Ele teve coragem de dizer que ele era espírita. E de viver como espírita. Com toda a carga, né, que isso implica. Nós tivemos as primeiras experiências espiritistas no Brasil em 1818. 40 anos antes de Hydesville. Tem registros históricos aqui no Brasil. Isso não quer dizer nada, será? Em 1840 chegaram Bento Murti e Vicente Martins, que eram médicos homeopatas, e começaram as primeiras atividades de atendimento gratuito à população na época. Não tinha recurso, a medicina era ainda muito precária e o acesso à medicina era muito rudimentar. Só em 1848 que os fenômenos espíritas começaram a eclodir na Europa. E antes disso o Brasil já estava trabalhando. Isso sem contar ainda as vertentes indígenas, né, que também trabalham com essa questão da cura. Em 1853 foi formado o primeiro grupo espírita no Brasil, e foi no Rio de Janeiro. Em 1865, o Diário da Bahia foi publicado por Olímpio Teles, foi o primeiro jornal espírita, 1865. Allan Kardec ainda era encarnado. Será que nós temos algum compromisso com o espiritismo no Brasil? Já ouviram falar de algum outro país que tivesse qualquer antecedente nesse sentido? Será que isso explica por que nós somos o celeiro do espiritismo para o mundo? Nós somos os maiores exportadores de espiritismo do mundo. Todos os núcleos espíritas que existem fora do Brasil são fruto do trabalho de brasileiros. E se não de brasileiros, raríssimas exceções, um francês, um alemão e um japonês. Moraram no Brasil e levaram o espiritismo para lá. Falam português. Em 1869 foi publicado na Bahia Écolos de Além Túmulo, na época que Kardec desencarnava. Em 73, o Grupo Confúcio foi formado no Rio de Janeiro, da onde depois viria, mais tarde, a Federação Espírita Brasileira. A Sociedade Espírita de Estudos o Grupo Confúcio com esta sociedade que formaram mais tarde a Federação Espírita Brasileira. Em 1883, a revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira iniciava suas publicações. Essa revista nunca deixou de circular no Brasil. É o único periódico que jamais teve qualquer interrupção. Em 1884, finalmente foi fundada a FEB, e em 1992 foi fundado o CEI, o Conselho Espírita Internacional, onde hoje mais de 30 países, eu não estou acompanhando agora tão de perto, mas bem mais do que 30 países fazem parte desse conselho. O espiritismo já chegou aos 4 continentes. De onde que ele saiu? Do solo fértil do Brasil. É daqui que o espiritismo chega nas outras regiões. Mas há ainda outras questões que precisamos ponderar quando nós vamos pensar nesta nossa virtude espiritual, nessa potencialidade que cada um de nós traz
com relação à possibilidade de finalmente o Evangelho de Jesus ser compreendido e vivenciado na sua plenitude. Temos duas criaturas especialíssimas que reencarnaram onde? Poderiam ter reencarnado em qualquer lugar do mundo, certo? Os dois maiores médiuns da humanidade reencarnaram no Brasil. Juntos publicaram mais de 500 obras, que foram traduzidas para mais de 40 idiomas. Essas duas criaturas fizeram um trabalho social gigante. O Divaldo ainda está fazendo. Hoje está nos cinemas aí, né? Eu ainda não vi o filme. Mas é uma referência espírita. E como ele costuma dizer, espírita cristão. Não é pleonasmo. Porque é importante que se diga que nós somos cristãos. Nós somos espíritas porque somos cristãos. Não tem como ser espírita sem ser cristão. Porque os princípios de Jesus, à luz do Espiritismo, eles são a chave para a porta da felicidade. Essa é a resposta. Kardec é a chave que abre essa porta. Que Jesus disse, né? Que era uma porta estreita. Então, nós estamos diante de um momento importante, e é interessante que quando nós relemos esta obra, que foi escrita em 1938, Emmanuel faz uma pequena súplica na obra. A gente pensa assim, essa súplica um pouco é para nós mesmos, né? Um pouco é para o mundo espiritual. Quanto que é para um e para outro, cabe a cada um de nós decidir. Mas a impressão que dá é que Emmanuel, agora, nesse exato momento, sentou e escreveu isso. Tão atual, tão contemporâneo, fazendo tanto eco àquilo que é a nossa grande dor hoje, no que diz respeito às questões sociopolíticas. Diz Emmanuel: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, hoje ele está devagar, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Épocas difíceis nós vivemos em todos os séculos pelos quais já passamos. Crises sociais e políticas já passamos por várias. Essa só é mais uma. O importante é que estejamos atentos à bandeira que deve nortear o nosso pensar e o nosso sentir, para que não nos deixemos contaminar pelo pessimismo e para que não sejamos eco das vozes das sombras. Porque é o egoísmo, porque é o personalismo que monta barreiras entre nós. E se a fraternidade é a grande bandeira desta terra, desde 1500, quando Jesus definiu que para cá seria transplantado o seu Evangelho, essa é a bandeira que cabe a nós manter límpida e brilhante. Cada um de nós. Não é só Francisco Xavier e Divaldo Franco. Nós todos, cada um de nós, é a soma dos nossos posicionamentos que vai fazer com que esse país seja efetivamente a pátria do Evangelho. Não pelo discurso vazio, mas pela ação. Para que, independente do rótulo religioso que cada ser humano no Brasil abrace, ele seja uma pessoa solidária, ele seja uma pessoa caridosa, ele viva os princípios que Jesus nos ensinou. Então, nesse momento grave, é o momento de nós lembrarmos: o destino espiritual do Brasil depende de nós. E aí, para finalizar, só nos cabe apelar para Ele, que é o nosso governador. Mestre, abençoa o nosso Brasil e abençoa todos nós, para que saibamos transformar esta oportunidade de reencarnarmos neste território, num momento único de conseguirmos, finalmente,
chegar perto daquilo que Ele nos convida a fazer. Muito obrigado a todos e muita paz.